Olá, faremos aqui a resolução da questão do Enem de 2012 sobre razão e proporção. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4, 4 e 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Começar escrevendo da seguinte forma: a quantidade de José, da primeira parte, né? A quantidade que José levou foi. A quantidade de José está para 6, assim como a quantidade que Carlos levou está para 5 e a quantidade que Paulo levou está para 4. Isso daqui representa uma constante K. Com essa informação aqui, o que a gente pode tirar? Que se eu igualar a quantidade, a razão José está para 6 igual a K, nós temos então que a quantidade que José levou é 6 multiplicado por K. A outra informação que nós temos é que quando a gente pega a razão, a quantidade que Carlos levou está para 5 é igual a essa constante K, nós vamos ter que a quantidade que José levou é 5 vezes K. E quando pegamos a informação aqui que Paulo, a quantidade que Paulo levou está para 4, vale essa constante K, então nós temos que Paulo levou, 4K. Vamos guardar essa informação da primeira parte. Podemos fazer até a seguinte tabela aqui, para ficar mais fácil de ver. Da primeira parte. Na segunda parte do trajeto, nós temos uma outra proporção. Eles levaram na proporção 4, 4, 2. Então, a gente pode até colocar, pensando nesse mesmo raciocínio aqui, que a gente colocar José está para 4, Carlos está para 4 e Paulo está para 2, numa nova constante, então nós vamos escrever da seguinte forma, que José agora, para a nova forma, de divisão das laranjas, José, a quantidade que José levou vai ser 4 e uma outra constante. A gente vai trabalhar aqui com uma nova constante. Pode ser que Carlos, com uma nova constante de proporção, Q, e Paulo, 2. Olhando para essas informações aqui, nós temos que a quantidade de laranjas, então, que foram levadas, vai ser a soma de cada parte que cada um levou. Então, 6 mais 5 mais 4, 15K. E dessa parte aqui, usando a constante Q, nós vamos ter aqui 4 mais 4 mais 2, 10Q. Então, isso significa que a quantidade de laranjas que foram levadas, em razão dessas duas letras, nós podemos escrever da seguinte forma, que 10Q vale 15K. Ou seja, o Q vale, então, 1,5K. Já que o Q vale 1,5K, então o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma troca, já que o Q vale 1,5K, então 4 vezes 1,5, aqui nós temos 6K. Aqui também, 4 vezes 1,5,
nós vamos ter 6K. E aqui, 2 vezes 1,5, nós vamos ter, então, 3K. Comparando a primeira parte com a segunda parte, quem que acabou levando mais? Comparando aqui, o Carlos, que tinha levado 4K, e agora ele está levando 6K. Com essa informação, a gente volta lá no texto, que alguém levou 50 mais laranjas no segundo trajeto. Então, a gente descobriu que é o Carlos, e com essa informação, nós vamos fazer o seguinte, que 6K, que é a quantidade que o Carlos levou na segunda parte, é igual a 5K mais 50. E aí, nós temos que o K vale 50. Respondendo à pergunta qual é a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto, então, como José ele transportou 6 vezes K, então nós vamos fazer 6 vezes 50, que vai dar 300. Aqui também, Carlos, a mesma coisa, 300. E o Paulo, que é 3K, que equivale a 50 vezes 3, que vai dar 150. Então, a letra que corresponde os valores 300, 300 e 150 é a letra B.